Olá, tudo bem? Eu estou aqui gravando um vídeo a respeito de um assunto muito interessante que eu espero que esteja sendo captado aqui por esse microfone, a respeito de um assunto muito interessante que é objeto de análise de alguns articulistas. E eu vou passar a leitura desse articulista e vou dar as características de quem fez, de quem montou, de quem disse, e sujeito à comprovação de vocês. Espero que vocês tenham um bom proveito. Eu vou ler, na realidade, 2 artigos. Vou passar aqui a imagem para... Vocês vão continuar vendo a minha imagem. Eu vou ler aqui na tela esse artigo. O primeiro artigo aqui é do Outras Palavras, que é um site, eu vou deixar na descrição do vídeo, um site, Outras Palavras, está na característica, está no banner Geopolítica e Guerra, escrito por Michael Hudson. Ele foi publicado em 11 de abril de 2022, mas ele foi atualizado em 23 de 12 de 2022, ou seja, há poucos dias atrás. Nós estamos hoje no dia 27 de dezembro de 2022. Então, esse Michael Hudson publicou isso inicialmente num periódico chamado The Saker, e a tradução foi de Antônio Martins, que é a pessoa que é dona desse portal, junto com outros, naturalmente. E o nome da matéria é Os Motores Econômicos da Terceira Guerra Mundial. Esse Michael Hudson, eu vou já aproximar no final, está dizendo quem é ele, eu já vou aqui fazer a leitura. É o seguinte: o Michael Hudson, ele é presidente do Instituto para Estudos de Tendências Econômicas de Longo Prazo, ISLET. Ele é professor de economia da Universidade de Missouri. Ele é autor de J. is for Junk Economies, em 2017, Killing the Host, em 2015, The Bubble and Beyond, 2012, Super Imperialism, The Economist Strategic of American Empire, escrito entre 1968, eu acho que atualizado em 2003, entre outros. Conselheiro econômico dos governos e agências econômicas na Islândia, na Letônia e na própria China. Ele é um articulista muito conhecido, muito respeitado, e as opiniões dele, em geral, são muito bem embasadas. Ele é um homem que caminha pelo mundo. Então, os motores econômicos da Terceira Guerra Mundial. A Ucrânia é só fagulha, é um subtítulo aí, é uma apresentação da matéria. Verdadeiro conflito opõe rentismo e captura financeira dos Estados Unidos da América à economia planejada proposta pela China. Washington submeteu a Europa e pressionará a América Latina e África. Pequim aposta em superar a ordem neoliberal. Então isso é o que está rolando aí no mundo. Então ele diz o seguinte: agora está claro que a atual escalada da nova Guerra Fria foi planejada há mais de um ano. Não se esqueça que nós estamos falando de abril de 2022, desse ano, né? Agora está claro que a atual escalada da nova Guerra Fria foi planejada há mais de um ano com uma estratégia séria associada ao plano norte-americano de bloquear o gasoduto Nord Stream 2. Para quem vem acompanhando aí, no início do ano, nessa época foi bloqueado o Nord Stream 2 e depois foi bombardeado o Nord Stream 1. O que é o Nord Stream? O Nord Stream é o que leva, é uma obra que foi construída para levar da desembocadura ali da Europa, ali, a começar pela Alemanha, o gasoduto que leva o gás russo, que é muito mais em conta e que inunda a economia europeia de energia, tá? O russo está ganhando dinheiro dele, sim. Fez obra, sim. Com a ajuda da própria Alemanha, sim. Um plano estratégico Rússia, Europa. Muito bem, isso por sua vez era parte do objetivo do Washington, ou seja, bloquear a busca pela Europa Ocidental, entre aspas, OTAN, de prosperidade por meio do comércio e investimento mútuos com a China e a Rússia. Então aí por aí você já entende que os Estados Unidos aí estão incomodados com essa associação da Europa com Rússia e China. Como for anunciada por Joe Biden e pelos relatórios de segurança nacional dos Estados Unidos, a China é vista como o principal inimigo.
apesar de seu papel útil em permitir que as empresas norte-americanas reduzissem os salários de trabalho, desindustrializando a economia estadunidense em favor da industrialização chinesa, o crescimento da China passou a ser visto como o maior terror, prosperidade pela via do socialismo. Esse socialismo aqui, ele é meio... é uma visão do socialismo, porque a sociedade chinesa, ela pretende que os ganhos da economia e os ganhos do país como um todo, com 1.485 bilhões de habitantes, quer dizer, muitas bocas para alimentar, seja um Estado moderno, em que as pessoas tenham salários razoáveis. E o que ela fez? Ela tirou aquele pessoal da miséria nesses últimos 40 anos, colocou muita gente no mercado de trabalho com bastante especialização, investiu na competência, na capacitação dos chineses, e antigamente os salários eram muito baixos, depois ela conseguiu revoluções econômicas lá dentro, de forma que os salários pudessem aumentar e os preços continuarem baixos no mercado externo e também no mercado interno. Então a economia chinesa hoje em dia é uma economia pujante, um salário mínimo alto, na faixa aí diria de 10 mil a 13 mil reais na nossa moeda, comparando com o salário europeu e com o salário americano. Mas como ela acabou por provocar uma desindustrialização da China, dos Estados Unidos, da própria Europa, em favor da industrialização dela, que foi feita a salários baixos, mas as empresas depois tiveram que aumentar os salários per capita, porém com uma capacidade de venda e uma lucratividade maior, equiparando, e isso fez com que a industrialização da China acontecesse e a dos Estados Unidos e do resto do mundo diminuísse. Muito bem, foi uma estratégia muito inteligente da China e começou com uma estratégia americana que no final das contas virou o terror deles próprios. A industrialização socialista, então olha bem, lá dentro eles se autodenominam socialistas, mas não é exatamente o socialismo que nós vimos falar por aí. Não é, por exemplo, o socialismo que existia antes na própria China, e nem é o socialismo que se via na antiga União Soviética. A União Soviética hoje pratica um capitalismo e a China é chamada de capitalismo de Estado ou um socialismo em outras bases, né? Mas vamos continuar chamando, de acordo com o que ele chama aqui, a industrialização socialista sempre foi percebida como o grande inimigo da indústria, da economia rentista. O que é economia rentista? Economia baseada em dinheiro, em aplicações e investimento financeiro. Investimento, na realidade, aplicações, porque investimento é quando você investe um valor e espera aquilo crescer na forma, por exemplo, de uma indústria ou de um comércio, alguma coisa assim, seria um investimento em trabalho. O rentismo, ele é uma aplicação de valores que você ganha dinheiro com os próprios valores. Isso aí caminha para o neoliberalismo. Então, a industrialização socialista sempre foi percebida como o grande inimigo da economia rentista, que tem dominado a maioria das nações no século transcorrido, desde o final da Primeira Guerra Mundial, e especialmente a partir dos anos 1980, onde o neoliberalismo começa a campear no mundo através dos governos Reagan e governos Thatcher. Foi quando houve uma manobra mundial para o mundo entrar no neoliberalismo. O neoliberalismo é aquela política em que você ganha dinheiro com dinheiro, você invade mercados, você compra-se títulos e ganha dinheiro com títulos, empréstimos que vão virar capital na mão de bancos, e os países sempre endividados, e todas as vezes que o Banco Mundial, o FMI, faz algum empréstimo para algum país, ele tem uma série de austeridades, entre aspas, que ele requer da economia: controle de inflação, venda de ativos, por exemplo, de estatais, e pagamento de uma dívida impagável. Bom, então continuando. O resultado hoje é um grande choque de sistemas econômicos. A industrialização socialista, que é o capitalismo de Estado chinês, e contra o capitalismo financeiro neoliberal. É como se eles tivessem abriram mão do capitalismo baseado na produção, no fábrico, e ganhasse dinheiro com o próprio dinheiro, que é uma coisa que eu não posso falar muito, que eu não sou muito versado. Isso torna a nova Guerra Fria contra a China um ato de abertura implícita para o que ameaça ser uma terceira guerra mundial,
a longo prazo. A estratégia dos Estados Unidos é tirar da China seus aliados econômicos mais prováveis, especialmente Rússia, Ásia Central, Sul da Ásia, Ásia Oriental. A questão era onde começar, né, por onde começar, dividir e isolar. A Rússia foi vista como uma maior oportunidade para começar a isolar tanto China quanto a zona do euro da OTAN. Uma sequência de sanções cada vez mais severas, com a expectativa de serem fatais, contra a Rússia foi construída para impedir que a OTAN negociasse com Moscou. Tudo o que faltava para deflagrar o terremoto geopolítico era um casus belli, ou seja, um caso de guerra. Isso foi facilmente arranjado. A escalada da nova Guerra Fria poderia ter começado no Oriente Médio, a partir da resistência à captura dos campos de petróleo do Iraque pelos Estados Unidos, ou contra o Irã e os países que o ajudam a sobreviver economicamente, ou na África Oriental. Planos de golpes, revoluções coloridas e mudanças de regime foram elaboradas em todas essas áreas e as Forças Armadas norte-americanas na África foram reforçadas de modo particularmente rápido nos últimos 2 anos. 2020, 2019, 2020 para cá. Mas a Ucrânia vive uma guerra civil apoiada pelos Estados Unidos há 8 anos. Por que há 8 anos? Porque começou em 2014. Há 8 anos, desde o golpe do Maidan, em 2014, conforme eu disse, e ofereceu oportunidade para tentar uma primeira vitória nesse confronto contra a China, a Rússia e seus aliados. Desculpa. As regiões de língua russa de Donetsk e Lugansk foram bombardeadas com intensidade crescente e, como a Rússia continuou a não responder, porque Donetsk e Lugansk têm muitos cidadãos russos, e o bombardeamento, depois da mudança do governo a partir de 2014, o golpe de Maidan, onde foi colocado um governo pró-Ocidente, antes ele era pró-russo, pró-Ocidente. Esse governo passou a fazer bombardeamentos a comando dos Estados Unidos ou do Ocidente, e isso afetaria a Rússia por causa dos cidadãos russos que tem em Donetsk e Lugansk. Então foram bombardeados com intensidade crescente. Como a Rússia continuou a não responder, porque ela não queria iniciar uma guerra, foram elaborados planos para um grande confronto que teria início no final de fevereiro desse ano, 2022. Nós estamos falando aqui de abril. Com a Blitzkrieg da Ucrânia Ocidental, organizada por conselheiros americanos e armas da OTAN, armada pela OTAN. A defesa preventiva pela Rússia das 2 províncias ucranianas orientais e a subsequente destruição militar do Exército, Marinha e Força Aérea Ucraniana nos últimos 2 meses, lembramos que estamos em abril, falando a partir de uma reportagem escrita em abril, tem sido usada como pretexto para impor o programa de sanções projetado pelos Estados Unidos, que vemos em marcha hoje, sanções essas contra a Rússia. Em vez de comprar gás, petróleo e grãos de alimentos russos, a Europa Ocidental vai comprá-los dos Estados Unidos da América. Essa é a sanção imposta à Rússia. E acrescentará a isso um forte aumento da importação de armas norte-americanas. Isso tudo sobrecarrega a Europa sobremaneira mais do que a própria Rússia. Porque a Rússia continua vendendo o petróleo dela, como nós sabemos, de abril para cá. É possível a queda na taxa de câmbio euro-dólar? É um título. Vale a pena examinar como isso pode afetar a balança de pagamentos da Europa Ocidental e, portanto, a taxa de câmbio do euro com relação ao dólar. Quando ele fala de Europa Ocidental, não se esqueça que está inclusa aí a própria Alemanha, que não é exatamente ocidental. O comércio e o investimento europeus antes das sanções prometiam crescente prosperidade para a Alemanha, França e outros países da OTAN em suas relações na Rússia e China. Então isso estava sendo bom para a Europa. Então o controle de hegemonia por parte do Ocidente, calcado nos Estados Unidos, estava perdendo adeptos para a Rússia e China. Ou seja, estava criando uma polaridade. E depois da queda do Muro de Berlim em 1990, os Estados Unidos reinou sozinho, ele que ditava as políticas, ele que falava, não tinha contraposição. A Rússia e a China apareceram no cenário como fortes concorrentes e muito capacitados, a Rússia militarmente e a China economicamente. A Rússia forneceu energia abundante a um preço competitivo, mais ou menos 1/5 do valor do petróleo que os Estados Unidos consegue vender para a Europa, era praticado pela Rússia.
E esse processo deveria dar um salto quântico com o Nord Stream 2. Já haviam construído Nord Stream 1. Esse salto seria muito maior que o Nord Stream 2, passando pelos Bálticos, não mais pela início ali pela Alemanha. A Europa deveria obter divisas para pagar este crescente comércio de importação por meio de uma combinação de exportação de mais produtos industriais para a Rússia, quer dizer, a Europa ia receber dinheiro a própria Rússia devolver em parte o dinheiro comprado num gás barato que não daria de energia à Europa, a Europa cresceria e a própria Rússia iria gastar uma parte desse dinheiro comprando produtos da Europa. Então era uma opção de ganha-ganha. A Europa deveria obter divisas para pagar esse crescente comércio da importação por meio de uma combinação de exportação de mais produtos industriais para a Rússia, investimento de capital no desenvolvimento da economia russa, por exemplo, por empresas automobilísticas alemãs e na forma de investimento financeiro. Este comércio e investimento bilateral está agora paralisado por causa da guerra. Então, o objetivo da guerra era paralisar. Quer dizer, os russos foram provocados para entrar na guerra contra a Ucrânia exatamente para haver sanções, capturarem os Estados Unidos, capturar a Europa, impor que a Europa fique do seu lado e coloque a Rússia como inimigo, sendo que tudo estava rolando muito bem, né? Não sei se com más intenções ou com boas intenções por parte da Rússia, a questão não é essa. A questão é que comércio e política são interesses econômicos. Era lícito, em termos de política e de geopolítica, em termos de política e de economia, é lícito você fazer um ganha-ganha sem pensar nas intenções do seu parceiro, até porque você está ganhando, né? Ah, mas ele vai me dominar amanhã. Tá, mas nós fazemos muitos negócios com a América do Norte, não necessariamente temendo que ele nos domine ou deixe de dominar. Vai dominar se for pelas armas. A questão, então, e também de forma econômica, mas ali a parceria parecia que estava dando certo. Bom, então vamos lá. Este comércio e investimento bilateral está agora paralisado e permanecerá paralisado por muitos anos, dado o confisco pela OTAN das reservas cambiais russas em euros e libras esterlinas e a russofobia europeia alimentada pela mídia de propaganda dos Estados Unidos, inclusive fazendo o Zelensky parecer como um herói que está defendendo seu povo, trazendo o Zelensky, indo até a Ucrânia, trazendo o Zelensky para o Ocidente, vendendo armas pesadas. Estão fazendo um consórcio agora para vender armas muito pesadas através da OTAN para a Ucrânia, de forma que ela possa resistir. E quanto mais tempo essa guerra durar, pior fica para a Rússia, mais ela enfraquece economicamente e menos capacidade comercial de parceria que ela terá com a Europa. Ali é uma distribuição mútua. A Europa apoiar uma guerra na Ucrânia contra a Rússia, ela se autodestrói, destrói sua economia e acaba por tentar destruir a Rússia. Para os Estados Unidos isso não tem problema, porque ele se mantém hegemônico e ele está vendendo arma, quer dizer, está ganhando dinheiro. E vai vender o petróleo dele 5 vezes mais caro para dentro da Europa. Quer dizer, a Europa não deveria concordar. E o Putin, apesar de ser visto aí como o lobo mau, ele já tentou várias vezes sentar na mesa para discutir condições de paralisar a guerra, que não é interessante para ele gastar a guerra. E para ele gastar na guerra. E para ele foi uma armadilha ter de entrar na guerra. Uma armadilha consciente, que custou 8 anos para tomar essa decisão, teve muita opção. Em vez disso, os países da OTAN comprarão gás natural liquefeito GNL americano, mas terão que gastar bilhões de dólares na construção da capacidade portuária necessária, o que pode estender-se até talvez até 2024. Boa sorte, né? Até lá. A escassez da energia aumentará acentuadamente o preço mundial do gás e do petróleo, que às vezes repercute no resto do mundo. Os países Por quê? Porque a Rússia é a segunda produtora de gás e petróleo do mundo. Os países da OTAN também aumentarão suas compras de armas do complexo militar industrial americano, quer dizer, vão gastar dinheiro com arma e dando dinheiro para o americano. As compras quase instantâneas também aumentarão o preço do armamento e os preços dos alimentos também aumentarão como resultado da escassez desesperada de grãos resultante da cessação das importações da Rússia e da Ucrânia, porque os dois estão em guerra, então com as suas exportações razoavelmente paralisadas, sendo que a Rússia está sob sanção, quer dizer, ninguém deve comprar dela, por um lado, e a escassez de fertilizantes à base de amônia por outro, que vem da Ucrânia e da própria Rússia. Essas três dinâmicas comerciais fortalecerão o dólar em relação ao euro, e o dólar estava perdendo valor
perdendo pujança. A questão é, como a Europa irá equilibrar seus pagamentos internacionais com os Estados Unidos, o que é possível exportar para a economia norte-americana, contaminada por seus próprios interesses protecionistas, agora que o livre comércio mundial está morrendo rapidamente? A resposta é, não muito. Então, o que a Europa vai fazer? Bom, ela poderia fazer algo modesto. Agora que a União Europeia praticamente deixou de ser um Estado politicamente independente, está começando a se parecer com um Panamá ou uma Libéria, são centros bancários offshore, a bandeira de conveniência que não pode ser equiparada a verdadeiros estados porque não emitem sua própria moeda usando em vez disso o dólar americano. Dado que a zona do euro foi criada por algemas monetárias que limitam sua capacidade de criar dinheiro para gastar na economia além do limite de 3% de seu PIB, porque não simplesmente jogar a toalha financeira e adotar o dólar americano como o Equador, Somália e Ilhas Turcos Ancaicos fizeram. Isso daria aos investidores estrangeiros segurança contra a desvalorização da moeda em seu crescente comércio com a Europa e seu financiamento à exportação. Para a Europa, o drama é que o custo em dólares de sua dívida externa, assumida para financiar seu crescente déficit comercial com os Estados Unidos, em petróleo, armas e alimentos, irá disparar. O custo em euros será ainda maior à medida que a moeda cair em relação ao dólar. As taxas de juros subirão, atrasando investimentos e tornando a Europa ainda mais dependente das exportações. A zona do euro se tornará uma zona morta economicamente. Os Estados Unidos já sonham com a hegemonia do dólar, intensificada pelo menos em relação à moeda, em relação à Europa. O dólar em relação às moedas do sul global, um quarto item. A nova Guerra Fria desencadeada pela guerra da Ucrânia corre o risco de se tornar o salvo de abertura da Terceira Guerra Mundial. Provavelmente durará pelo menos uma década, ou talvez duas, à medida que os Estados Unidos estenderem sua luta entre o liberalismo e o socialismo para desembocar em um conflito global. Além da conquista econômica da Europa pelos Estados Unidos, seus estrategistas buscam trancar os países africanos, sul-americanos, asiáticos em uma linha semelhante à planejada para a Europa. O forte aumento dos preços de energia e dos alimentos atingirá duramente as economias deficitárias em alimento e petróleo. E isso fará, no mesmo momento em que suas dívidas externas, denominadas em dólares, estão amadurecendo e a taxa de câmbio do dólar está subindo em relação à sua própria moeda, a moeda dos seus países. Muitos países africanos e latino-americanos, especialmente os do norte da África, enfrentarão a opção de passar fome, reduzir seu consumo de combustíveis e eletricidade ou tomar emprestado mais dólares para cobrir sua dependência do comércio com os Estados Unidos. Tem-se falado da emissão de novos direitos especiais de saque, DSS, uma moeda própria do FMI que poderia financiar os crescentes déficits comerciais e de pagamento dos países do Sul, mas tais créditos sempre vêm com compromissos. O FMI tem sua própria política de sabotar os países que não obedecem à política dos Estados Unidos. A primeira exigência de Washington será que esses países boicotem a Rússia, a China e sua emergente aliança comercial monetária. Por que lhes daríamos DSS ou novos empréstimos em dólares se vocês vão apenas gastá-los com Rússia, China e outros países que nós declaramos como nossos inimigos, dizem os Estados Unidos? Perguntarão às autoridades americanas. Pelo menos este é o plano. Eu não me surpreenderia, ele e Michael Hudson, de ver algum país africano se tornar próximo à Ucrânia, com as tropas agindo por procuração dos Estados Unidos, entre aspas, entre parênteses. Ainda há muitos apoiadores mercenários Wahhabi lutando contra os exércitos e populações de países que procuram se alimentar com grãos russos ou sustentar suas economias com petróleo ou gás dos poços russos, sem mencionar a participação na iniciativa das novas rotas da seda, capitaneada pela China, que foi, afinal de contas, o gatilho que os Estados Unidos lançaram para os Estados Unidos lançarem sua nova ofensiva para reter a hegemonia neoliberal global. A economia mundial está sendo incendiada. Os Estados Unidos preparam-se para uma resposta militar
e a militarização de suas exportações de petróleo, produtos agrícolas e armas. Eles exigirão dos países que escolham de que lado a nova cortina de ferro desejam ficar. Eles vão cobrar isso dos países. Mas o que resta nisso para a Europa? Os sindicatos gregos já estão se manifestando contra as sanções impostas no país. Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán acaba de ganhar as eleições com uma visão do mundo basicamente anti-europeia, anti-americana, começando por aceitar o pagamento de gás russo em rublos. Quantos outros países vão romper fileiras e quantos vão ainda demorar? O que há nisso para os países do sul global que estão sendo comprimidos como resultado da estratégia dos Estados Unidos de produzir uma grande divisão da economia mundial em duas? A Índia já disse aos diplomatas americanos que sua economia está naturalmente conectada à Rússia e à China, até por causa dos BRICS. O Paquistão começa a fazer o mesmo cálculo. Do ponto de vista dos Estados Unidos, tudo o que precisa ser respondido é: o que sobrará para recompensar os políticos locais e oligarquias para entregar seus países? Não vai sobrar muita coisa. Desde seus estágios de planejamento, os estrategistas da diplomacia norte-americana encaram a iminente Terceira Guerra Mundial como uma guerra entre sistemas econômicos. Que lado escolherão os países? Seu próprio interesse econômico e sua coesão social, ou a submissão aos líderes políticos locais, aqueles instalados pela ingerência dos Estados Unidos da América, aqueles que fazem com que o país se venda? Em 2014, a subsecretária dos Estados Unidos, Victoria Nuland, gabou-se de ter investido 5 bilhões de dólares nos partidos nazistas da Ucrânia para que iniciassem os combates e levassem à guerra atual. Diante de toda essa intromissão política e propaganda da mídia, quanto tempo levará para o resto do mundo perceber que há uma guerra global em curso, como uma terceira guerra mundial no horizonte, uma guerra de fato? Porque já estamos numa terceira guerra mundial, mas ela ainda não é factual, ainda não está matando gente assim com armas, mas as armas estão sendo vendidas. O verdadeiro problema é que quando o mundo perceber o que está acontecendo, a fratura global terá permitido à Rússia, China e Eurásia criar uma nova ordem mundial verdadeiramente não liberal. Ela não precisará dos países da OTAN e terá perdido a confiança e a esperança nos benefícios econômicos mútuos com relação ao Ocidente. O Ocidente vai ser abandonado. O campo de batalha estará repleto de cadáveres econômicos. Quem fizer a opção, por exemplo, de ficar com o Ocidente, com os Estados Unidos, como a Europa está fazendo até então, vai ficar como um cadáver econômico. E eles não vão conseguir deter o sucesso da Rússia e da China. Quer dizer, essa guerra é uma guerra perdida, possivelmente perdida. Os países que entrarem no lugar errado vão perder essa guerra. Então, o jeito é evitar a guerra, convidar o mundo a ser multipolar e fazer relações econômicas em que todos ganhem, mesmo que tenha uma multipolaridade onde os polos continuem brigando economicamente entre si. Bom, muito obrigado aí pela sua atenção. Eu queria falar apenas isso. Finalizo esse programa pontuando especial e até o próximo programa, onde nós vamos falar de um texto similar a respeito desse assunto também. Mais para frente. Muito obrigado e até o próximo pontuando.